Salve, rapaziada! Muito boa tarde, no ar a partir de agora, aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Nesta quarta-feira, ontem, vitória do Grêmio sobre o Novo Hamburgo, 2-0. Grêmio líder absoluto do Campeonato Gaúcho, 5 vitórias consecutivas. Ontem teve golaço. Teve gol dele, JP Galvão, ou seja, o Grêmio é líder do Campeonato Gaúcho. Porém, não vamos esquecer que a contagem regressiva permanece. Vamos colocar na tela para vocês aqui. Faltam 9 dias, 6 horas e 57 minutos para o fechamento do prazo de inscrições no campeonato. Não teve anúncio ontem, né? Não teve anúncio ontem, mas não né? precisa então mais. Segue a contagem. Será que não precisa, senhor Lucas? O gol que fez o André Henrique. Segue a contagem. Quando o Grêmio vai anunciar alguém até o fechamento da janela para o Gauchão. Até o encerramento do prazo de inscrições do Gauchão. Não fica bravo, Diogo Rossi. Tá ali, ó. 9 dias, 6 horas e 57 minutos. Por hora, nada. Então, segue a nossa contagem regressiva. Bora lá, gente! Vamos colocar na tela para vocês a enquete do programa de hoje, que pergunta sobre o jogo de hoje, que é o jogo do Internacional. Hoje o Inter joga à noite, 9h30, contra o Santa Cruz, tem estreia do Yarley. E a pergunta é a seguinte: qual será o resultado do jogo desta noite? Vitória do Inter, esse é o meu voto, viu, Colar e Ernest? Vitória do Internacional, não tenho dúvida. Vitória do Inter hoje sobre o Santa Cruz. Empate ou vitória do Santa Cruz, que tentará surpreender o Internacional hoje à noite no Estádio dos Plátanos. Então, qual será o resultado do jogo dessa noite? A gente quer a sua participação lá no YouTube. Bora lá, vamos falar do jogo da noite. Ontem, Grêmio 2, Novo Hamburgo 0. Na tela para vocês, as imagens do jogo de ontem, vitória do Grêmio. O homem que tinha uma expectativa baixa, né, com relação ao Grêmio, viu ontem o Grêmio colocar a sua 5ª vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho. Aplaudiu o JP Galvão, tenho certeza que ele estava presente, né, naquele abraço coletivo no JP Galvão. Queria que o JP Galvão batesse o pênalti. Diogo Rossi, boa tarde, Diogão. Tudo bem, Gamba? Boa tarde. Cara, o Grêmio fez o primeiro bom jogo da temporada. Opa! Primeiro bom jogo da temporada. Um jogo consistente, né, do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Renato não mentiu no primeiro tempo quando disse que poderia ter acabado 3-4-0. Tá? Poderia ter acabado 3-4-0 tranquilamente. Produziu, hein? O Grêmio produziu. Só que os jogos do Campeonato Gaúcho, eles servem pra gente fazer algum tipo de análise específica. Vamos lá. E é em especial aquela do que não funciona. O que não está funcionando no Grêmio nesse momento? O ataque. Está faltando jogadores para, né, estarem compondo esse ataque e o Grêmio fazer os gols. O Grêmio criou diversas oportunidades e não botou para dentro da casinha. Outra coisa, teve um pênalti no primeiro tempo em cima do Cristaldo não marcado. Só que eu não vou cobrar tanto a arbitragem por esse pênalti, porque os clubes do Campeonato Gaúcho optaram em não ter o VAR na primeira fase do campeonato, porque era um custo muito elevado. Então a culpa é dos clubes também. Chancelou, não tem direito de reclamar. Chancelou que não tem o VAR, exatamente. Não tem direito de reclamar. Agora, eu gostei, o Grêmio fez um jogo consistente, eu gostei dos 45 minutos do Cristaldo. Tô tentando entender se o Renato não gostou dos 45 minutos do Cristaldo ou se o Cristaldo cansou, né? Porque me parece que o Galdino sai porque não foi suficiente no primeiro tempo. Mas o Cristaldo eu não entendi por que não saiu. Por que saiu? Porque, pra mim, ele foi suficiente no primeiro tempo. O Ribeiro vai voltar amanhã e já vai voltar batendo no Cristaldo, eu tenho certeza absoluta. Só que o Cristaldo é um jogador importante desse time do Grêmio, eu pelo menos vejo dessa forma. Mas assim, Gamba, ficou claro, tá evidente uma coisa no Campeonato Gaúcho do Grêmio. O Renato conseguiu fazer o time jogar de forma consistente. Ontem o Grêmio fez uma boa atuação, evolui um jogador que no ano passado a gente nutriu grandes expectativas, que foi o PP, e ele começa nesse Campeonato Gaúcho a mostrar o seu futebol, mas o Renato aos poucos vai vendo algumas coisas. Por exemplo, JP Galvão funciona mais como um preparador de jogadas do que como finalizador. Sim. Ele prepara esses 2 primeiros gols do Grêmio. É só a gente olhar o jogo sem o ranço em relação ao jogador. Esse gol aí foi brincadeira, João. Golaço do André Henrique. Né? O jogador que está cada vez mais ganhando espaço, mas não invalida o fato de que o Grêmio precisa de um centroavante. Sem dúvida. Né? O André parece ter qualidade, vai mostrar cada dia que passa, mas não invalida o fato de que o Grêmio precisa desse jogador. O Campeonato Gaúcho está provando isso claramente, o meu caro Gamba. O Grêmio está mostrando futebol, aos poucos está evoluindo,
Tá devendo muito, como o próprio Renato disse que tá todo mundo devendo, mas ontem conseguiu fazer um bom jogo e aí fica esse alento do que o Grêmio está fazendo um processo de evolução dentro do Campeonato Estadual. O jogo de ontem ele deixa algumas mensagens, né, para a torcida do Grêmio. A primeira delas, que a gente já vem falando aqui há um bom tempo, é o fato de que o Grêmio tem problemas, está buscando correções dentro daquilo que o Renato tem à disposição, mas está buscando correções vencendo, que é o mais importante para o Grêmio no momento. O Grêmio tem um resultado, são 5 vitórias consecutivas, o Grêmio é líder absoluto do Campeonato Gaúcho, seguindo dessa forma, o Grêmio pode garantir vantagens nas fases seguintes do Gauchão e isso é essencial. Outras mensagens, concordo plenamente contigo, Diogo. Para mim o Cristaldo fez uma grande atuação ontem, né? O Cristaldo, talvez ele não seja aquele jogador nota 10 todas as partidas, mas o Cristaldo é regular. O Cristaldo ele puxa o time do Grêmio, o Cristaldo cadencia o jogo, o Cristaldo é um jogador na média, ele não compromete em absoluto e no jogo de ontem mostrou isso, mais uma vez ele mostrou isso. JP Galvão, acho fundamental a gente falar sobre o lance do pênalti porque mostra o seguinte, né? O grupo tá fechado com ele, o JP Galvão, e tentando dar apoio para ele, principalmente em jogos em casa, onde tem o ranço da torcida, o burburinho da torcida. Então, não existe momento melhor para abraçar o jogador do que um jogo em casa, em que o Grêmio está vencendo. Vai lá, entrega a bola para ele bater o pênalti, vai lá, bate o pênalti e converte. Qual era o risco ali, Diogo? Ele perdeu o pênalti. Sim, o Renato disse isso. O risco era esse. Perde o pênalti e aí, afunda. Mas foi o risco. Foi o risco assumido pelo grupo e pelo próprio JP Galvão, porque ali ele tinha a chancela do grupo, que está fechado com ele. Vai lá, bate o pênalti e converte. Ou seja, tem um grupo junto com ele para tentar justamente dar esse respaldo. Todo mundo aqui sabe que ele não vai ser titular no Grêmio. É questão de tempo para ele sair do time. Mas enquanto está jogando, e a gente fala muito sobre isso, se está jogando tem que ter confiança. E tem que dar uma mínima resposta. E ele aos poucos vai buscando isso. A resposta convincente não veio ainda. Mas André Henrique não será o titular, concordo com o Diogo Rossi, mas a gente precisa falar que esse garoto tem potencial. O gol que ele fez é de quem tem ferramenta, é de quem tem potencial, alternativa para o grupo. O Grêmio tem uma grande alternativa. E, de novo, se tem algo que é válido no Campeonato Gaúcho, é justamente isso, dar confiança para alguns jogadores. E esse gol do André Henrique, me desculpa, Diogo Rossi, é gol de quem conhece, velho. É gol de quem conhece, de trivela, né, tirando do goleiro, é gol de quem conhece. Então, assim, não queima o garoto, não enaltece o garoto, muito cuidado, mas pode dar um resultado muito positivo para o Grêmio. É que não é só esse gol do André Henrique, né? Ele vem participando já de outros momentos importantes do Grêmio no Campeonato Gaúcho, né? Ele tem, se eu não estou enganado, o gol contra o Brasil de Pelotas e tem uma participação em gol também, né? Sim, tem assistência contra o São José. Contra o São José, ele dá assistência para o gol do Reinaldo, né? Do Reinaldo. Então ele é um cara que está participativo, né? Durante os jogos, já veio participando de gols também ano passado. Então veja assim, né? É um jogador que não vai ser titular. Será que não vai ser titular? Não sei, né? Daqui a pouco o Grêmio... Não, hoje sem centroavante ele é o titular. Nessa busca, né, por um centroavante, daqui a pouco, né, vai buscar qualquer um, que nem o Gamba diz aqui, né? Ah, não vai ao mercado trazer qualquer jogador. Beleza, daqui a pouco tu traz um jogador por trazer, tem que ter um camisa 9, acho que tem que ter por questão de grupo, mas... Por que não o André Henrique nesse sentido, né? Vejo que é um garoto que tem ascensão, é claro que ele vai oscilar, ele não vai fazer um gol desse por rodada. O próximo jogo vai perder um gol, ou vai ir mal e tal. Até porque se ele fizer um gol desse por rodada, 1 milhão e 200 mil euros foi barato. Barato, sem dúvida. Mas assim, vamos lá, quando a gente diz aqui que ele não será o titular, é óbvio que a gente está se baseando que vai chegar um centroavante. Mas ainda não chegou. Não chegou. Hoje ele é o titular. Vai chegar um centroavante com mais qualidade, que vai tirar o André Henrique do time, é o que todo mundo imagina dentro dos movimentos que o Grêmio pode promover no mercado. Agora, vamos puxar esse gancho aí, faz um gol desses por rodada, convence, ganha confiança, né? Vai encorpando junto com o time. Não vou comparar, né? Ninguém tira o André Henrique do time. O Damião foi assim, lembra? Ninguém. Boa lembrança. 2010. Boa lembrança. Assim. Tinha o Alexandro, tinha o próprio Sócrates. O Damião foi na marra. E aí foi indo. Tá fazendo um gol aqui, fez um gol lá. Bom, quem sabe bota o garoto mais uma vez. E aí surgiu o Damião. Não, eu não quero iludir o torcedor do Grêmio. Não tô comparando. Não, eu não quero iludir o torcedor do Grêmio. Eu ainda entendo que o André Henrique não está pronto para ser esse jogador, não está pronto para ser titular, mas o Campeonato Gaúcho serve para isso. Daqui a pouco ele vira uma boa alternativa para um segundo tempo, o Grêmio contratando o centroavante. Mas me chamou porque a atenção, o seguinte, Diogo, em relação a isso, é que o Renato nem sempre vê ele como 9, né? Vê como um ponta, daqui a pouco o jogador de lado de campo.
Então, não sei daqui a pouco qual é a ideia né, do Renato para ele. A questão do Renato para ele de ideia é justamente essa. Aos poucos vai soltando, né, aos poucos vai dando confiança, vai encorpando o time junto com o André Henrique. A ideia do Renato está muito clara que é essa. Enquanto ele está dando resposta, não vai queimar o garoto. Enquanto tem resposta, tem gol, ele tem confiança, não tem por que queimar. Então, segue jogando o André. Bora lá para a nossa central, outro vivendo uma grande fase. Leonardo Sonda, vem comigo. Hoje é dia de Inter, 9h30 da noite, no Estádio dos Plátanos, na gloriosa Santa Cruz do Sul. Tem Internacional contra o Santa Cruz. Diga lá, senhor Leonardo Sonda, muito boa tarde. Muito boa tarde, Gamba. Nossa audiência também aqui dos donos da bola. O Internacional iniciou seu deslocamento há pouco para Santa Cruz, onde enfrenta às 9h30 da noite o Santa Cruz no Estádio dos Plátanos. O Inter confirmou, Gamba, a lista de relacionados com algumas ausências. Campanharo ficou de fora com desconforto no joelho, além de outros jogadores que seguem fora no departamento médico, como Igor Gomes, Hugo Malo, o goleiro Sérgio Rocher, Tauan Lara e Matheus Dias também não estão à disposição, além do Maurício, que está com a seleção pré-olímpica. O Inter que deve ir com força máxima neste confronto, priorizando vencer a partida e não se distanciar tanto assim do líder Grêmio. O time que deve ser colocado em campo por Kudê tem Antony, Bustos, Mercado, Vitão ou Robert Renan, com René na lateral esquerda, Arangues, Bruno Henrique, Johan ou Depena, uma preservação do ex-jogador do Atlético Mineiro, possível nesta noite, Wanderson pelo lado esquerdo e na frente a dupla Alan Patrick e Ener Valência, Alário e Luca, começando no banco, Gamba. Muito bem, meu caro Leonardo Sonda. Alexandre Ernest, quero te ouvir. Vamos lá, força máxima. Hoje Kudê não roda o grupo. Era o planejamento do Internacional ou é um pouco disso que o Sonda colocou há pouco, né? Não se distanciar tanto assim do Grêmio na fase classificatória do Campeonato Gaúcho, senhor Alexandre Ernest. Na verdade, Gamba, se a gente for olhar, ontem mesmo a gente já mencionava aqui no programa, né, e até nas lives do Voz do Gigante, que o Internacional iria com um time mais próximo do ideal. Não tem a ver com o jogo do Grêmio, não tem a ver com a vitória, não tem a ver com os 5 pontos de vantagem que o rival tem na competição. O próprio Kudê falou que começaria a soltar um pouco mais o grupo a partir da 6ª rodada, né? Inclusive essa rodada é a rodada basicamente que a gente pode encerrar o debate de físico... Divisor de águas, né? Exato. É um divisor de águas. Exatamente. Então, assim, tem 2 pontos principais, né? O primeiro, os Plátanos têm um campo razoável, a viagem não é tão longa, a ponto de tu poder ir hoje, né? O Inter, como falou, o Sonda está se deslocando para lá, 2 horinhas de viagem, faz o jogo. E aí no domingo sim, esse tem que preservar. É um domingo que tem que preservar. De repente o torcedor está pensando, pô, mas Ernest, mas aí tu não... É incoerente o que tu está falando. É divisor de águas, mas aí tem que preservar no domingo. Sim, porque vamos jogar no São José, né? Vamos jogar no Zequinha, que é campo, gramado sintético, campo ruim. Jogadores, por exemplo, como Alário, que é um jogador que veio de uma lesão no joelho, que vem de um bom tempo parado. Vou te dizer o seguinte, tá? Esse não pode jogar, por exemplo. Vou dar um exemplo só. Vou te dizer o seguinte, tá? Desculpa a interrupção, mas eu não quero perder esse gancho. O planejamento, para mim, para o jogo de domingo contra o São José, passa por hoje. Se o Inter não vence o Santa Cruz, eu não tenho toda essa certeza que o Kudê não coloca um número bem significativo de titulares para o jogo contra o São José. Eu não concordo contigo. Não vai pôr. Eu não concordo contigo. Olha, porque aí a distância que o Grêmio começa a colocar sobre o Internacional começa a aumentar, começa a ser significativa. Sabe que essa questão Você sabe como é a rivalidade, não, tudo bem. A questão de obter vantagem para as fases seguintes do Campeonato Gaúcho. Sabe que isso me pegou um pouco em relação a isso, né? Porque isso até é uma autocorneta que eu vou fazer no Inter, né? Mas... qual foi a vantagem do Inter decidir os gauchões em casa nos últimos anos? Não sei, mas eu, por exemplo, parto do princípio Caxias, que é sempre melhor decidir em casa. Tá, mas daí não era final. O ex-presidente Fernando Carvalho, o maior presidente da história do Internacional, já não tinha essa convicção. Para ele era mais importante fazer o primeiro jogo em casa e levar para decidir fora. E daqui a pouco, em casa e levava fora. Nem é o Grêmio na final do Gauchão. Para mim, o que o Grêmio está fazendo, o exemplo do Grêmio é esse. O que o Grêmio quer fazer a melhor campanha para decidir sempre em casa. Perfeito. Então, assim, mérito do Grêmio. Eu acho que é desmerecer um pouco essa vantagem e dizer que tanto faz, ter ou não vantagem nas próximas fases. Não, é tanto faz, é secundário em relação à questão da preservação dos jogadores.
A vantagem de decidir em casa é mais importante ou tu expor Tá bom. Wanderson, Valência, Concordo. Alan Patrick no Concordo, sintético? mas o Inter está preparado para... tem que ser matéria de convicção da direção do Internacional e da comissão aparentemente técnica. é, né? Tem que ser matéria de convicção. Não importa ficar com a melhor ou segunda melhor campanha e abrir mão das vantagens nas fases seguintes. O mais importante é não perder os jogadores e não comprometer o grande Grêmio. mas eu ponto vou segue levar- contando quartas e semi, né, para a melhor campanha. Sim, Segue, senhor. então tem mais Conta. esse ponto aí. É que pra mim, quarta e semi é um pouco óbvio, né? Porque se o time vai avançando pra final, natural que ele vá vencendo e vá Pode passar acumulando pro essa empate, vantagem. né? Mas Não é que pode, depende, mas a né? tendência é que ele siga. E mesmo passando com empate, daqui a pouco tu tem uma gordura significativa na fase perfeito. anterior que te garante Aí, uma ok. semi em casa e uma final em casa. Aí Né? ok, Não tô mas falando eu de uma não- vantagem que é de 1 ponto, tu entende? Sim, sim. Eu não concordo com a tua tese, né, do jogo de hoje para domingo, porque eu vou voltar a dizer, né, a gente já tinha informação de que titulares hoje e um time descaracterizado no domingo. Então me parece que não é a programação do Internacional baseada na tabela do Campeonato Gaúcho. A programação do Internacional está muito clara em cima de uma temporada, em cima de não é nem organização em termos de jogadores apenas, mas simplesmente físico. O debate muito nessa tecla, né? E a gente Quer conversa ver uma muito coisa? nessa tecla. Mas assim, Ernest, assim, eu concordo com o planejamento do Inter, né? De ter lá jogo contra o São José, gramado sintético, é um risco, não coloca titulares e tudo mais. Mas a gente conhece a aldeia. Eu acredito que o Internacional vai vencer o Santa Cruz hoje lá nos Plátanos, tá? Mas se o Internacional não vence, vamos supor que o Internacional perca o jogo para o Santa Cruz, haverá uma pressão, vocês conhecem a aldeia, gente? Haverá uma pressão para colocar titulares no jogo de domingo. Conhece a aldeia? Colar, tu sabe como funciona a coisa, Colar. Mas aí não ignora isso. Aí segunda-feira... Mas não ignora isso, não, velho. perfeito, Tu beleza. Tá... Ai, tanto Mas faz, de novo, perde hoje, não, vai beleza. com reservas Aí- contra o São José. aí- mas eu foi o não que- tenho essa mas foi convicção. o que o jogo fez eu não aqui. tenho essa convicção. Aí, tá, beleza. Não O Inter- tenho. o Inter perde Você em Santa sabe Cruz. como funciona. O Inter Se perde... perde hoje, vai botar Calma, titulares Gamba, contra o deixa São eu falar. José. Tá, o Inter perde Mas pro... é que vocês pro ignoram Santa a realidade, Mas não às é, vezes. mas é que tem coisa O que mundo que não existe é o tem um mundo da tamanho, fantasia. tem um tamanho aqui, tem um tamanho aqui, certo? Aí o Inter perde pro Santa Cruz. Aí a aldeia, ai meu Deus, o Inter perdeu, Vai o Grêmio vai acontecer. decidir em casa. Vai Beleza. acontecer. Ok, tá perfeito, Tá, beleza. ok. Aí vamos jogar no Pastaria, o Inter ganha do São José. 4-1 do São José, lesão, né, do Wanderson. Igual do Soteldo. Pode acontecer. 90 dias fora. Pode Qual o acontecer. discurso aqui segunda-feira? Por que botar titulares no gramado Então, sintético? Mas então- a questão é... então a tu tá- cobrança, tu mas tá a me cobrança não tem convencendo ser que a em mim. aldeia é burra. Mas a cobrança não tem que ser em mim, a cobrança tem que ser em quem defende Bom, mas isso. aí tem que ter E convicção assim, no e aí clube. eu vou chegar aqui e vou bater palma se a convicção do Internacional da sua direção for a seguinte: o planejamento para domingo é não colocar o jogador em risco, independentemente do que aconteça Perfeito. hoje nos Plátanos. Então, mas eu não tenho, estou mas eu falando- não tenho essa certeza. Tá, mas eu estou Tá, falando- beleza, eu não tenho mas essa mas certeza. então eu vou dizer pra ti aqui, ó. Chega aqui. Foca em mim e tira a legenda. Ribeiro voltou. Voltou, Ribeiro. te Voltou um dia garantir. antes, o Ribeiro. Eu vou te garantir. Eu te garanto. Hoje, não é o contador, tem um contador ali, né? Ah, não, esse é do Grêmio. Eu te garanto agora, 12h21 desta quarta-feira, não passa pelo jogo desta noite o Inter escalar titulares ou reservas ou qualquer que seja a escalação no jogo de domingo. Eu te garanto agora isso. Então esquece a questão, tu não tem convicção, confia, tu sabe, tu confia no que eu estou te assim, dizendo, Ernest, tu confia no que o Lucas está te dizendo. Não é questão que eu não confio no que vocês estão falando. Eu conheço essa aldeia. Perfeito. Eu sei como as coisas Eu tenho uma funcionam. pergunta pro Eu Paulinho. bato palma se essa for a convicção do Inter, independentemente do que aconteceu hoje. Então começa Mas a bater palma eu não agora. acredito que o Internacional, caso perca, não acho que vai acontecer. Não acho que o Internacional vai perder para o Santa Cruz, mas caso perca para o Santa Cruz, mantenha um planejamento de mandar um time completamente reserva para o jogo contra o São José. Tá errado o Inter. Tá errado o Inter, é isso que eu quero te dizer, mas o que Perfeito. eu tô te dizendo é, eu conheço a aldeia, eu sei a pressão que vai ser exercida sobre o Inter, com uma vantagem do Grêmio sobre o Internacional de 5 pontos após a rodada de hoje, e uma cobrança por titulares, talvez não força máxima, mas um time misto, meio a meio, com bom número, porque o que tu tá bancando aqui é o seguinte, é time descaracterizado. Claro. E eu tô te dizendo o seguinte, é misto. Tá? Talvez nem força máxima, mas um número significativo de titulares contra o São José, caso perca. Mas eu acho que não vai perder. Então o debate até acaba sendo em vão, mas eu acho que não vai perder. Não, a pergunta que eu tenho para o Paulinho é, na pior das hipóteses, o Inter pode ficar em qual posição hoje da tabela de classificação? Ele pode ser passado pelo Juventude, Ser terceiro? se perder, né, como Tá, não, é que a sugerindo. pior das hipóteses, ela só indica pela derrota, obviamente, mas é terceiro, quarto, não sei, é matemática, eu não sei. Se eu Eu não tô me muito engano, lá em é só cima. terceiro. O Paulinho sabe melhor Eu tô isso, muito né? lá em cima, não consigo ver. Pode perder. Pode perder uma posição para o Juventude,
pode perder outra para o Brasil de Pelotas. Então pode perder 2 posições. Na pior das hipóteses, terminaria a rodada em 4º lugar. Eu só tô achando engraçado uma coisa aqui, né? Não, só deixa o Diogo concluir aqui. Não, a única coisa que eu acho é que desta vez, apesar de não concordar, desta vez eu acho que o Gamba tá certo. Se tu observar o final da rodada e o Inter perder estas 2 posições, até acho que não vai mesmo, né? Eu acho que o Inter não perde pro Santa Cruz. Mas acho que se perder e perder estas 2 posições, o planejamento vai ser alterado. Claro. Mas aí é porque não tem convicção. E nenhum dirigente do futebol tem convicção. Diogo. Não tô dizendo. Não tô falando do Vocês estão Marcelo. chamando a derrota do Inter. Se o Inter perder. Eu posso dizer aqui que se o Inter ganhar do Santa Cruz hoje, o Inter depende apenas de si mesmo para ser o líder geral do Gauchão. Mas ok, mas não é por esse Não lado, é verdade. entende? Não O que é eu tô te verdade. falando- Não. Como não? Tem um confronto direto em casa. Tem que ganhar o Grenal lá na frente. Depende só dele. Depende só de si. O Lucas está correto? Ele tá minimizando o fato de que tem um adversário. Não, e que o adversário tá na frente. Não, o fato é matemático. O Inter, se vencer o jogo hoje, Sim, depende o só de fato si. é matemático. O Grêmio depende só de si para ser o líder Também geral. depende. É válido para os Também, dois. É válido exato. pros dois. Se acalmar, né? Não, o que eu quero dizer aqui... O campeonato tem um não tem líder e ninguém ele é o Grêmio. dizendo que o Inter vai perder, Colar. Não tem dizendo aqui torcendo para o Inter perder. O que eu estou dizendo Não, aqui... tá chamando, tá não, chamando. o que eu estou dizendo aqui chamando. é que eu sei como as coisas funcionam. O Campeonato Gaúcho, por mais que vocês tentem minimizar, e tem todo o direito para isso, né, de minimizar... É assim que as coisas funcionam. Não estou minimizando o É assim que as campeonato, eu coisas estou funcionam. minimizando o Muda sintético. para- É o sintético. Não confiem. Não é o Não confiem nesse gauchão. discurso de a convicção Se fosse é essa, o gauchão, independentemente de mas se resultado. fosse o gauchão, as coisas Gamba, funcionam assim aqui. Se fosse o Gauchão, o Inter não iria com titulares hoje. Mas vai com titulares porque Então, o Inter quer porque perseguir tá- a melhor campanha, Colar. Não, porque o Inter tem um jogo no sintético domingo. Mas quer perseguir a melhor campanha. Não, mas então é botaria, óbvio que botaria quer os titulares isso. em todos os jogos, Bom, então. mas aí é o seguinte, se Não é o que o se Inter não tá ganha fazendo. hoje, vai ter que correr atrás. Vai ter que Mas correr não botou atrás. em Bagé e não botou em Juiz. Se o Inter tivesse tão preocupado com liderança geral, como tu está falando, o Inter não tinha rodado os titulares como rodou já agora. Mas é normal o Inter rodar só nas jogou primeiras rodadas. É Por normal isso, rodar por nas isso que primeiras por rodadas. isso, por isso tu tá me dando argumento Não. para a questão do domingo. Primeiras rodadas não tem nada encaminhado e definido, Ernest. Não tem nada encaminhado. E Assim ali que tu como coloca. agora também agora não é o seguinte, tem. tu vem me dizer que o Inter perdendo hoje, o Grêmio abrindo 5 pontos, é matéria de convicção, meter reservas contra o São José no sintético, Mas podendo é porque abrir uma o vantagem sintético, de 8 pontos? Se não, fosse, velho. Se fosse, não, esse discurso se a fosse torcida lá não em compra. Osório, Gamba, o jogo fosse em Osório, o Inter botaria titulares. Eu tô na tua tese. Mas como o jogo é domingo, é no sintético, não vai Tá pôr. bom, então é o seguinte, tá? Aí vai ter que ser matéria de convicção mesmo, de ir pro microfone e sustentar, tá? E sustentar que time reserva contra o São José, mesmo estando 5 pontos atrás do tradicional rival. Mas não vai acontecer que o Inter vai ganhar do Santa Cruz. Aliás, por falar em ganhar do Santa Cruz, é hora do palpite KTO aqui no programa. Vamos lá, gente. Jogo da noite, Santa Cruz e Internacional, odds na tela. Quem é que vai ajudar o Paulinho? Santa Cruz 11, empate empate 5 e Internacional 1.26. 1.26 para o Internacional. Vamos lá, senhor Alexandre Ernest. Qual será o tamanho da goleada do Inter hoje? Lembrando, Donos TV é o isso, cupom cara. 20% de bônus em cima do primeiro depósito. O Internacional ganha de 2-0. 2-0 para o Internacional. Diogo Rossi. Acho que o Inter ganha também, 2-1. 2-1 para o acho que o Internacional. Inter ganha, 2-1. Lucas Colar. Jogo duro, né? Estreia do Pedro Yarley, nosso ídolo, né? Um abraço ao Pedrito, inclusive. 1-0 pro Inter hoje. 1-0 Internacional. O jogo duro é o palpite do Colar. O meu palpite lá na KTO será a vitória do Internacional 2-0. Donos TV é o cupom para vocês utilizarem 20% de bônus em cima do primeiro Só depósito. tem um detalhe. Diga. Rapidamente sobre essa questão do Inter. Nós estamos na 6ª rodada Sim, senhor. do Campeonato Gaúcho. Hoje o Inter vai vencer, tá? Eu não vejo nenhuma hipótese que o Inter não vença o jogo. É a minha posição Tá? também. Só que assim, hoje eu quero ver um pouquinho mais de desempenho já. Hoje já. 6ª rodada, acho que dá pra mostrar alguma coisinha. Não precisa ser super jogo, maravilhoso. Eu tô me baseando pelo que eu vi do Grêmio ontem. É que o Inter um já jogo teve mais um jogo. consistente. O Inter já teve um jogo igual ao do Grêmio, né? Ah, consistente. Contra o Ipiranga. Não, acho que foi um bom jogo, mas não foi consistente. Porra. Ainda do Inter. Eu achei que foi. Não, tá. Eu acho que ainda não foi. Muito bem, vamos lá, gente. Leonardo Sonda, vamos lá. Reforços no Grêmio, né? Torcida do Grêmio acorda pensando em reforços, vai dormir pensando em reforços, assiste ao jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo pensando em reforços, Renato só fala em reforços. E aí, doutor Como é Leonardo grande, Sonda? como o Grêmio é grande, né? Eu já tinha certeza sobre isso, mas o Grêmio é gigantesco, né? Você está te referindo ao Alexandre Ernest? É, porque a preocupação do Ernest é o contador do Ele Grêmio. está secando a janela, O ele Inter, está secando o prazo de inscrições. O Inter fez uma maravilhosa janela de transferência até aqui, isso não é corneta. Depende. Não, a janela do Inter é maravilhosa. O Inter contratou 2 atacantes que jogariam em qualquer time do Brasil, né? Tá contratando um volante do Flamengo,
Pô, quem é do Brasil que consegue tirar um jogador do Flamengo? Contratou um goleiro reserva que seria titular. Contratou um zagueiro que o Real Madrid quer. A janela do Inter é maravilhosa. E a preocupação dos colorados é a janela do Grêmio. O Grêmio é muito grande. O Grêmio é muito grande de verdade. Vamos lá, Leonardo Sonda, traz a manifestação de Renato Portaluppi, por gentileza. Vamos lá, Gamba, porque não poderia ser diferente. Ontem, após a vitória, o Renato foi questionado sobre reforços e falou novamente sobre o tema, destacando que, inclusive, novidades devem aparecer ou podem aparecer ainda nesta semana. E uma frase do Renato em relação ao presidente Guerra também chamou a atenção. Vamos ouvir o técnico do Grêmio. A gente está trabalhando. A gente está trabalhando. Pode ter certeza que nós não estamos parados, nós estamos trabalhando. Tem chance, sim, de a gente anunciar essa semana 1 ou 2 jogadores. Nós estamos trabalhando. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que nesse ponto aí nós não estamos parados. Bem pelo contrário. Nós estamos trabalhando e muito. Domingo foi folga para alguns. Eu estava trabalhando com o vice-presidente, com o executivo. Bom, o presidente não sei onde que ele está, mas nós três estávamos trabalhando. Entendeu? Então, em pleno domingo. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está correndo atrás e daqui a pouco os nomes vão começar a aparecer. Olá, Renato Portaluppi, de novo na sua entrevista coletiva, perguntado sobre contratações, né? A gente ouve rodada após rodada o Renato, né? Esperançoso, eu não diria convicto, mas mais esperançoso e passando essa esperança para a torcida do Grêmio e também para a imprensa, de que os reforços vão chegar. Daqui a pouco os reforços vão chegar. Mas até agora, senhor Diogo Rossi, os reforços não chegaram. Mas antes de perguntar sobre os reforços, se chegarão ou não, eu tenho uma informação porque o Grêmio não sobre tem a certeza disso, eu queria te perguntar primeiro sobre essa última frase do Renato na coletiva, né? Eu estava aqui com o vice de futebol, trabalhando e tudo mais, o presidente não sei onde eu estava. E teve um sorrisinho ali do Renato irônico, né? Como é que a gente interpreta isso, senhor Diogo Rossi? Mas é que a questão, deixa eu só, antes de tu interpretar o negócio, a questão principal é que não é uma... De fato. É que não é, agora, até aproveitar, né? O reloginho que eu faço com a boca e tal. Tá secando o prazo de inscrições no Grêmio no Gauchão, isso aí é inédito. Vocês dizem que eu fico tirando a imprensa e tal, eu sou o ombudsman da imprensa. É, sim. Só que a grande questão é a seguinte, se tivesse sido no Inter essa insubordinação que aconteceu ontem na coletiva do Renato, porque o Renato basicamente ele cometeu um ato de insubordinação, ele tirou uma onda com a cara do presidente do Grêmio. Tá? Só que se fosse no Inter isso, teria agora, meu Deus, um problema enorme dentro do Beira-Rio. Meu Deus, o Cudê, ele está questionando o presidente Alessandro Barcelos, será que o vestiário está tão azeitado, blá, blá, blá. Né? Então, só que como é o Renato, que é o queridinho da imprensa, o Renato é o técnico, o amiguinho da imprensa, o Mano Menezes foi embora, né? Aí deixou ali o reserva dele. Então, esse é o principal ponto que o torcedor colorado tem que se ligar agora, quando ficar, né, em cima de reforço do Grêmio, o que o Renato deixa de falar ou fala. Qual é a semelhança entre uma roda de carro e uma banana? Nenhuma. Qual é a semelhança entre o abacaxi e o mar? Nada. Tá bem, essa é a semelhança que o Ernest quer dar entre Renato e Cudê. Não existe, né? Não, técnicos de prateleiras completamente diferentes, não, de cara, histórias completamente diferentes dentro dos clubes. Insubordinação não tem a ver com o tamanho. Acha que é insubordinação? Insubordinação não tem a ver com o tamanho. Não, mas é o que tu acha. O que tu acha que foi uma subordinação é problema teu. O cara questionar o mandatário do clube não é uma insubordinação. Mas é o que tu acha. Ele tá falando, não é o que eu acho, ele tá falando que o cara tava no planeta Atlântida, o cara tava falando que no final de semana ele tava na praia. É óbvio que é uma insubordinação. Se tu acha, tá tudo certo. Eu não vou ficar debatendo o que tu acha. Pra mim, a pergunta que o Gamba fez foi sobre aquilo ali. Eu não sei dizer o que foi. Se foi uma corneta, se foi uma brincadeira, se foi uma insubordinação. O Ernest acha que foi uma insubordinação. Perfeito. Eu não acho que foi, né? Não sei exatamente qual é a relação atual do presidente com o Renato. Atual eu não sei. Sei que eles sempre tiveram uma grande relação. Não é de hoje. Né? Foram ou são amigos, né? Assim como a gente sabe que o presidente Alessandro Barcelos é amigo do Eduardo Cudê também. E o mesmo já disseram isso várias vezes publicamente, né? Que são amigos, que um torcia pelo outro e tudo mais, e tá tudo certo. Eu também torço pelos meus amigos. Não sei exatamente qual é a relação do presidente Alberto Guerra com o Renato hoje, né? Eu sei que o presidente já respondeu publicamente ao Renato, naquele Grenal do ano passado,
quando o Renato não deu a entrevista coletiva, ele foi, né, de forma pública, ali houve, né, um distanciamento entre eles, que se resolveu depois numa conversa no CT Luiz Carvalho. Na renovação, o Renato falava uma coisa, o presidente falava outra, mas no frigir dos ovos já estava tudo bem encaminhado, também entre as partes. E agora, posso interpretar de uma outra forma. O Ernest acha que é insubordinação. Tá. Eu vou tentar olhar pelo lado bom da história, que nem foi a forma como eu vi. Né? Eu achei estranho também a forma como o Renato fez ontem. Mas o Luiz Henrique Benfica viu pelo outro lado. Tá tudo tão tranquilo, tá tudo tão bem, e é uma confiança que eu não consigo saber de onde é que vem, né? Que o Renato disse assim, presidente, pode curtir aí o que o senhor está curtindo, que aqui nós estamos resolvendo, tá tudo certo. É uma leitura. Tá? É uma leitura. É uma leitura. Mas assim, vamos lá, né? Vamos ter calma em algumas coisas. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Insubordinação, só uma coisa, tá? Insubordinação à parte, tá? Insubordinação à parte. O tamanho do Renato permite que publicamente o Renato até cobre o presidente Alberto Guerra. O tamanho do Renato no Grêmio permite que ele cobre o presidente Alberto Guerra. Vocês estão vendo que estão falando? A partir de hierarquia agora, à parte. não precisa ter O tamanho presidente. do Renato permite que ele faça isso. A E o partir Renato de faz agora- isso. O Renato fala sobre contratação. O Renato decide se ele vai dar coletivo ou não. Ele sai do Beira-Rio, não concede coletiva. O tamanho do Renato permite que ele tenha essa relação com o presidente Alberto está a Guerra. aldeia agora? O Não tem tamanho aldeia. do Renato Agora não tem aldeia. permite que até ele tenha dado uma letra no presidente, né? Como disse o Diogo, ali naquela frase cabe uma série de interpretações. O Luiz Henrique Benfica fez uma, o Diogo está fazendo uma outra. Há quem realmente faça a leitura do Ernest, que foi sim uma insubordinação. Quer dizer, eu estava aqui trabalhando com o vice de futebol, com toda a direção. Onde é que está o presidente? Onde é que está o presidente domingo? Foi para o Planeta Atlântida, sábado, onde é que está o presidente domingo? A Só que o partir de tamanho do agora- Renato, o tamanho do Renato no Grêmio permite esse tipo de cobrança pública, mesmo em cima do presidente Alberto Guerra. Ok, então a partir de agora acabaram as críticas em cima do Cudê por ele estar falando lá atrás que o grupo era curto, tá? Porque o Cudê não tem tamanho para isso, então não tem mais crise. Não tem mais crise. Se o Cudê não pode cobrar que o grupo era curto, ou que nós vamos isso, nós vamos aquilo, então não se cobra mais o Depende Cudê de de como a nada. direção reage. A direção Ah, Inter à época não não. gostou. E o Rodrigo Caetano entrou em rota de colisão com o Cudê. mas evidente- porque ele não gostou. mas evidente porque é que na essa leitura era a do Rodrigo notícia, Caetano né? foi uma insubordinação. É isso que eu estou dizendo. O Grêmio não encara como insubordinação. O Renato não vai ser chamado a atenção do Renato pelo que ele falou ontem, caso a interpretação interna seja de insubordinação. Mas porque o Grêmio evidente- entende o tamanho do Renato. Evidente o que Grêmio entende o tamanho do Renato. Evidente que o Grêmio não vai cobrar. Evidente que o Grêmio não vai cobrar. O Antônio do Bruno é perto do Renato, é minúsculo. Tá me dando razão. Claro que eu te dou. É claro Vem que que eu tu tô tá te me dando dando. razão. É claro que eu tô te dando, mas o fato não tá no Grêmio. O fato tá no que um funcionário fez. Não é um funcionário qualquer. É, que tu tá não é um trabalhando funcionário como qualquer. É qualquer. tu porque tá é olhando só pro no tamanho do futebol. Renato. É só no futebol Tu não tá que olhando isso pro tamanho do existe. Renato. Não, é só no futebol Tu que tá isso tentando existe. tratar o Renato como um técnico qualquer. Renato não é o Thiago Nunes. Tá, mas aí a gente Renato não é o Wagner aí Mancini. a gente tá normalizando isso, né? Bom, mas aí é a realidade Mas do é que não Grêmio. é a gente Eu que preciso normaliza dizer o qual é a Grêmio. realidade do Grêmio, velho. Não, mas aí tem aldeia. E a Bom, aldeia, mas a realidade do Grêmio não vai é normalizar essa. A isso. realidade do Grêmio é essa. O Renato, pelo tamanho dele, pode chegar numa coletiva e fazer o que ele bem Então o entender. Guerra pode renunciar. Então Não sei se renuncia. pode renunciar. Renuncia e não é fica na questão de praia. renunciar ou não. Não é Renuncia isso. e fica É na o praia. tamanho do Renato que permite isso. O torcedor, a gente fez uma enquete aqui há 10 dias. O torcedor confia mais na palavra do Renato do que da direção, Ernest. Não, perfeito. Não vem de Ok. discurso, porque no Grêmio é diferente. Não, mas pelo tamanho do Renato. ainda há uma linha de hierarquia, né? Bom, mas aí é o outra presidente, discussão. o presidente Aí é outra E é a discussão. discussão que eu Mas estou A tendo. discussão que eu estou te dando é, no contexto com o Renato no Grêmio, é assim. Essa é a outra discussão do outro contexto é, bom, mas aí é um treinador, né, tendo um ato de insubordinação contra o presidente na hierarquia, isso é inadmissível. É que eu acho que Ok, esse poderia debate, ser, no Grêmio não. é que eu acho que esse debate só existe porque há uma possibilidade de se especular uma coisa que não se sabe sobre ter sido um ato de insubordinação. Perfeito. É por isso que tem esse debate. É que ele não seria a primeira vez. Pra né? ti foi um ato de Não, eu insubordinação? acho que foi uma letra, não foi uma subordinação. Mas ele disse. Mas mesmo sendo uma letra, mesmo sendo uma letra- Ele disse que o presidente não trabalhou no final de semana. Foi posto, né? Eu estava aqui trabalhando, Sim. o executivo também, o vice de futebol. O presidente não sei onde é que estava. E ele sabe onde estava o presidente.
É claro que ele sabe. Então. E não é, é uma coisa que nós estamos supondo, que nós estamos imaginando. Pelo amor de Deus, ele está seguido dando letra na direção, ele dá letra no Antônio Brum, ele dá letra no presidente. Tu mesmo acabou de dizer, o Renato falava uma coisa, o presidente falava outra. Na renovação. Não teve uma outra coletiva onde o Renato começou a ser perguntado sobre reforço e o presidente saiu da sala? De coletiva? Na entrevista passada, né? Então... Muito bem. Mas ele não respondeu sobre, né? Então, perfeito. O Renato não respondeu sobre os reforços. Vamos lá, Central, Leonardo Sonda, Thiago Maia, finalmente mais próximo do Internacional, Sonda. Essa novela está próxima de acabar, Gamba. Uma novela que se arrasta aí nas últimas semanas e tudo isso por uma mudança de postura do Flamengo nesta negociação. A manutenção do Thiago Maia treinando com os jogadores em separado no Flamengo e a vontade do jogador de vir ao Internacional aqui em Porto Alegre faz com que o Flamengo seja mais flexível e aceite a partir de agora conversar por este jogador. O Inter já havia feito 2 propostas, uma de 3 milhões de euros, aumentou para 3.800 de euros e a tendência é que os 2 clubes cheguem num acordo nos próximos dias e que Thiago Maia, volante pedido por Eduardo Cudê, chegue a Porto Alegre nos próximos dias. Thiago Maia é do Inter, comemore, torcedor colorado. Não é verdade. Vovô Gamba, sei que você está passando por alguns momentos complicados aí, mas vai dar tudo certo. Thiago Maia está muito perto dessa fala, de ser jogador do Inter, até porque o Flamengo vem destravando negociações, né? Acabou, está em vias, né, de anunciar a venda do Mateuzinho, ou Matheus França agora, não sei qual é o nome correto dele, né, para o Corinthians, né, o Mateuzinho, que virou Matheus França, virou Mateuzinho, enfim, está indo para o Corinthians, é o que tudo indica. O Flamengo também está em vias de anunciar o Léo Ortiz, né, jogador do Red Bull Bragantino. Aliás, o Inter fica em cima dessa negociação porque vai ganhar uma taxa de vitrine, cerca de R$1 milhão em relação a esta venda. E o Thiago Maia é o próximo da lista, né? Não tem direito de informação também? Deve ter, né? Tá nesse bolo aí. Tá no bolo? Tá. Que lá atrás o Inter abriu mão, né, desse dinheiro pro Red Bull, né? Não sei. Na época as coisas eram meio esquisitas lá no Inter, mas enfim. O Inter então está em vias de finalizar com o Thiago Maia. O Cudê tem ligado para ele várias vezes, né? O Inter nunca publicamente disse que estava desistindo do jogador, né? Porque ele é uma convicção, né, dentro do departamento de futebol. E ao que tudo indica, tá? Ele deve chegar, se tudo der certo, antes do fim do prazo do nosso cronômetro ali, né? No fim das inscrições do Campeonato Gaúcho, no dia 16 de fevereiro. Tu quer abrir um cronômetro para o Inter também, Lucas Acho que não tem necessidade. Um cronômetro para Thiago Maia, pode ser. especificamente ali? Se vai te fazer feliz, a gente pode fazer. Não, tu tá dizendo que o prazo, isso, aquilo... Não, tô dizendo que ele deve chegar antes do prazo. É interminável. Para mim, depois do que aconteceu ontem, né, tá contratado o jogador. Flamengo aceita. Na verdade, ontem ele deu não só mais um passo, né, para chegar no Internacional, como ele fez aquela declaração maravilhosa, né, que todo jogador que está prestes a ir para outro clube diz, né? Eu quero ficar no Rio. Ele concedeu uma entrevista dizendo que queria ficar no Rio de Janeiro. Assim como o Ener Valencia disse que queria ficar no Fenerbahçe. Assim como outros jogadores seguidamente falam, né? Não, estou feliz aqui e tal. Então, o mais importante é que o Flamengo, ele meio que parece que cai na real, né? De que jamais vai conseguir vender o Thiago Maia pelos 5 milhões de euros que pediu lá atrás, quando tinham outros postulantes, né, a contratar o jogador. A partir disso, o Inter cresce na situação, principalmente pelo fato do Cudê ligar muito para o Thiago Maia, do Thiago Maia ter gostado do projeto do Internacional. E aí também é óbvio, né? Vai ser um titular incontestável, né, quando chegar aqui. Pode ligar para jogador? Pode, Alexandre Hermes? Claro, se o Renato liga, por que não pode? Não, o Renato tem um tamanho diferente. Na verdade, eu preciso saber. É normal, né? Na verdade, não, tá. Para criticar o Renato, pode, mas o Cudê pode, entendi? Não, mas ao contrário, é que é difícil, né? É que é diferente. Não, é diferente. Tu quer criticar o Renato por algumas coisas, aí no Cudê tu acha legal. É isso que eu tô te dizendo. Tu tá querendo comparar coisas que não são comparáveis. Porque o Cudê não está fazendo um ato de insubordinação de ligar para um jogador. Assim como o Renato, por exemplo, também não está fazendo um ato de insubordinação de ligar para um jogador. Porque é meio óbvio que quando ele liga é porque ele quer conversar com o cara de onde ele tem uma ideia de utilizá-lo ou não. A partir do momento que ele chega e diz assim, ó, não, eu larguei o presidente de mão e eu tô... Aí é outra coisa, né? Muito bem, mas vamos ele seguir. Não disse isso, né? É importante. O Renato não disse que largou o presidente e começou a ligar. Sim, evidente. Mas é justamente isso que eu estou te dizendo. Tu está me dando argumento.
Porque, na verdade, a questão de todos os treinadores ligarem para jogadores, isso é a coisa mais normal do mundo. O que não é normal é um treinador ficar corneteando o presidente do clube, a Deus imundo e toda a coletiva. Bora lá, precisamos avançar. Leonardo Sonda, lesões no Grêmio, Leonardo Sonda. Vamos lá, Gamba. Ontem 2 preocupações na partida contra o Novo Hamburgo. No primeiro tempo, o Fábio, lateral direito, foi substituído. Ele teve um corte no supercílio, acabou dando vaga ao João Pedro ainda na primeira etapa. E depois, Gamba, a mais preocupante na segunda etapa, envolvendo o Nathan Fernandes, que sentiu o tornozelo direito. E ele vira uma preocupação, principalmente por conta da ausência do Soteldo, que também está lesionado. Os dois farão exames nesta quarta-feira e o Grêmio deve divulgar aí o veredito destes exames e confirmar se há, de fato, alguma lesão, principalmente envolvendo o Nathan Fernandes. Mais uma rodada de Campeonato Gaúcho e o Grêmio podendo perder jogadores. Ontem, Nathan Fernandes, um jogador importante nesse início de temporada do Grêmio, Diogo. Cara, não é o gramado, eu já falei isso. Não são os gramados, não são as iluminações, não são essas questões extras. Para mim, o grande fator da temporada que me preocupa, e ontem o Nathan Fernandes foi uma infelicidade desse choque com o zagueiro, depois ele trava o pé no campo, né? É essa sequência de jogos, é a sequência de partidas que coloca os jogadores em risco. Ontem 3 jogadores do Novo Hamburgo, né, saíram no primeiro tempo, com problemas físicos. Cara, eu sou contrário ao Campeonato Gaúcho da forma como ele está sendo disputado. É a sequência de partidas ininterruptas, né? É essa pressão por resultados e por um título que não vale absolutamente nada, né? Eu vou seguir batendo nessa tecla, vou torcer que o Nathan Fernandes não tenha tido nada de mais sério, né? Ontem, graças a Deus, a gente viu depois ele saindo na zona mista com uma botinha no pé direito, mas caminhando com uma tranquilidade, né? Claro que não era natural o caminhar dele, mas era um pouco mais tranquilo. Ele faz exames hoje, essas imagens aí que a gente pegou da saída do vestiário dele, da saída do campo para o vestiário, elas são bem impactantes, né? Porque ele sai chorando, mão no rosto e tudo mais. Muito forte a imagem. Só que eu vou te dizer uma coisa também, Gamba, que é um ponto que eu toquei na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes ontem e eu gostaria de trazer para o programa aqui. Ontem o Roger Goulart foi o árbitro da partida do Grêmio e eu tenho acompanhado muitos árbitros do Campeonato Gaúcho porque eu tenho visto a maioria dos jogos do Campeonato Gaúcho. E pode alguém me desmentir aí, mas é uma opinião apenas que eu tenho, uma visão baseada no que está acontecendo. O novo chefe da comissão de arbitragem do futebol gaúcho é Leandro Pedro Voaden, que para mim foi um dos grandes árbitros do futebol brasileiro e um dos grandes árbitros da história do futebol gaúcho. E ele é o novo chefe e a tendência natural é que os comandados tentem seguir a linha do chefe. E eu tenho percebido que os árbitros do futebol gaúcho têm tentado apitar os jogos como o Voaden apitava. Deixava correr. Deixava correr. Ontem o Roger Goulart, ele deixou o jogo correr de uma forma que me preocupou uma hora. Os jogadores do Novo Hamburgo, olha... Ou seja, o Campeonato Gaúcho hoje tem o padrão Voaden de arbitragem. Assim como o padrão Voaden de arbitragem. Assim como o Campeonato Brasileiro e as competições nacionais têm o padrão CNM, né? Que a gente sabe o quanto é ruim. O padrão, e já tiveram o padrão Voaden também, né? Padrão Gaciba. Padrão Gaciba. Isso, padrão Gaciba. Então, assim, é que eu acho que não pode ser o padrão de quem manda. Claro. É o padrão da arbitragem. A arbitragem tem uma regra, uma lei, uma... Entendeu? Esse tem que ser o padrão. E estou um pouco preocupado com isso, porque eu não sei se os árbitros atuais do futebol gaúcho, eles têm a qualidade que o Voaden teve para comandar o jogo dessa forma. Porque eu já ouvi falar muitas vezes de pessoas da arbitragem, do mundo da arbitragem, que dizem assim, o Voaden tem o seu livro de regras. Não era uma crítica, Sim, era um livro de regras próprio, que os jogadores gostavam e aceitavam, mas ele sabia comandar o jogo. E eu estou um pouco preocupado no Campeonato Gaúcho nesse sentido, porque, cara, o que os jogadores do futebol gaúcho são duros e os árbitros são coniventes, e não é contra o Grêmio, tá? É contra o Inter, é contra todos os adversários. É uma conivência, assim, olha, da pauleira que, pelo amor de Deus. Basta ver que no jogo contra o Guarani, o Alan Patrick toma um chute por trás e um tapa e o cara não toma nem cartão amarelo. São José, caçaram o Soteldo? Sim, o Pedra pisou no Soteldo aqui na arena. Não, isso aí, cara... Tem que rever um bom ponto trazido pelo Diogo. Senhor Lucas Colar, o senhor que é um crítico ferrenho do Campeonato Gaúcho, pelo senhor, o Campeonato Gaúcho já teria sido extinto, né? Tirado do calendário, o senhor detesta o Campeonato Gaúcho. A culpa é maior do calendário
da Federação Gaúcha ou das direções / comissões técnicas que colocam os jogadores para tentar encarar esse calendário insano de início de temporada, Colar? Eu acho que da comissão tu pode riscar, né? Porque eles são vítimas nesse sentido, né? Eles têm jogos para escalar. Olha, o Renato... Ué, roda elenco, bota reserva. Vamos pegar o Renato ontem, bota elenco, bota reserva. Vamos pegar o Renato de exemplo. Se ele quisesse rodar o grupo ontem, o que ele teria feito? Decisão dele. Mas não aí tem, seria a decisão ele não dele. tem o que rodar no grupo do Grêmio. Que o Grêmio não tem grupo para rodar, né? Aí tu Ele bota não tem. 1, 2, 3, Tanto 4 é. jogadores que tu vai intercalando, Mas, entendeu? Tira mais cedo, perfeito. evita o desgaste, Mas é uma maneira de rodar e preservar. A culpa maior é dos clubes, né? Da direção do Inter, do Grêmio, do Juventude, do Caxias, do Guarani, do Santa Cruz e da federação. Mas que não satisfeita com o calendário apertado, botou mais uma data Não, ainda concordo. no- Aí sim, esse ponto a gente fecha, né? Colocar mais uma fase, né? É um erro. Um erro dentro do Campeonato Gaúcho. Mas tu entende que... Quem se o aceitou isso aí é louco. Claro, mas tu entende que se o calendário é esse e os estaduais estão inseridos, não tem solução? Tu entende que não tem solução? A solução é minimizar o risco. Não, a solução é tirar o estadual. Não, pra A mim, solução sim. para ti é Não, tirar não, o é estadual. reajustar. Ok, Reajustar. reajustar é, tu não precisa inserir uma fase a mais. Mas vai isso é direto muito para pouco, mas é que semi, Gamba, ok? É um Gamba, erro Mas é que tu o inserir grande as ponto quartas, é que a eu gente fecho com olha o vocês. calendário aqui, tu tá Mas olhando, ok. tu tá olhando micro, Gamba. Não Tu tem tô que olhando olhar, micro. tu tem que olhar que o ano do Inter, Inter e Grêmio, vou pegar que é o que a gente trata aqui, tá? Começa em janeiro, termina em dezembro, certo? Perfeito. E aí a gente tem um período de gauchão que é 3 meses, só do Campeonato Gaúcho, e aí depois tem Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, E tem tudo Copa do Brasil no acavalado. meio, né, Ok. também. Acavalado. Aí é um jogo por semana Mas pra com tu ter que estaduais viajar. não tem solução. Mas aí tu... Não, Não, tem Gamba, solução. Gamba, A solução mais tem tempo. 12 times, vocês querem fazer o quê? Não, Gamba, é que assim, só um pouquinho. A dupla Grenal entra lá nas fases finais. Mas Não, a gente tem que... curta data. Eu sei que a gente tem que ir pro Como intervalo, vai mas é que encurtar assim... a data? São 12 times. Não, mas peraí, Gamba, só um pouquinho. A Vamos gente vamos mudar o regulamento. Dupla Não, Grenal vai não, jogar peraí, menos. peraí, Bom, aí peraí perde aqui. o sentido do Porque olha estadual. só, no ano passado essa data não existia. Mas eu concordo contigo. E aí, foi um erro. e ao invés de a gente melhorar o campeonato, a gente regrediu. Concordo Colocamos uma plenamente, data a mais. concordo. E eu não quero que o Campeonato Gaúcho acabe. Eu já Mas- falei isso várias vezes. Mas o eu problema quero que se reajuste. Mas o problema para vocês não é só ter inserido a fase de quartas de final. Não é que aí... O problema para vocês é muito maior, é a existência do gauchão. Não, tem, É a não existência adianta, do gauchão. tu te abraçou. Não é, gente, porque a solução para vocês é só Nós terminar vamos no estadual. providenciar uma Vocês medalha querem o pra fim ti, do estadual. Gamba. Vamos lá. Vamos providenciar. Intervalo comercial no YouTube, vocês ficam com o Leonardo Sonda, que agora no YouTube vai dar a sua opinião sobre a janela de transferências do Internacional. Se o Inter fez um bom mercado. Já voltamos. É só mau caráter, viu? Felipe Gamba tá na lista dos mau caráter, mas vou começar aqui lendo uma mensagem que foi o Marcelo que me mandou aqui, ó. Sonda, você está torcendo para o cronômetro também? E a resposta é sim, tô torcendo pro cronômetro parar, né? Porque o Grêmio não tá conseguindo contratar, então o cronômetro precisa congelar para o Grêmio conseguir apresentar os reforços. Então, tô torcendo que ele quebre e a direção do Grêmio possa contratar. E em off eu falo com o Gamba sobre isso, depois sobre a janela do Inter. Mas vamos lá. Tá aqui o Fernando Vargas, na nossa audiência. Também o José Vladimir por aqui. Pessoal, quero like, viu? Tá muito fraco hoje de like, vamos dar like aí no programa. Like nos donos da bola. Vem pro chat que eu vou mandar o abraço para vocês. Tá aqui o Pedro Fleck, mandando sobre o Thiago Maia. Também o Alejandro Montes, mandando aqui o seu recado. Também o pessoal aqui mandando sobre o jogo do Grêmio de ontem. Tá aqui o Fernando Vargas. Tá aqui o Almir também da Lau. Um abraço pro pessoal aqui do chat dos donos da bola. Pessoal perguntando do almoço também. Hoje tem massa, viu? Massa. Isso aí, Sonda. Somos gremistas. É o Marcelo que tá mandando aqui. Não sei. Sonda, qual a expectativa com esses jogadores indo pro açougue do Grêmio, vulgo departamento médico? É complicado, né? Complicado. O Grêmio tem que dar um jeito aí no departamento médico. Sonda tem uma cara de folgado. Ué, o que eu fiz? Valeu. Muito bem, de volta com os donos da bola aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Daqui a pouco tem um apito final na Rádio Bandeirantes, comando do Daniel Oliveira. Em seguida também a gente vai colocar no ar o resultado final da nossa enquete, que pergunta sobre o jogo de hoje, o jogo do Internacional contra o Santa Cruz, que eu já disse aqui que o Internacional vai vencer, né? Alguns colorados, né? Será e tudo mais, tem que ter desempenho. Vai ganhar o Internacional do Santa Cruz na estreia do Yarley. Lembrando, o senhor Diogo Rossi, que vai ficar bravo, né? Que a gente tem aqui o nosso cronômetro de cobrança para a direção do Grêmio. Então não faltam, ninguém, olha lá, 9 dias, 6 horas, 9 dias e 6 horas. Bem certinho. 9 dias e 6 horas para o fechamento
da janela de transferências que permite inscrições no nosso Campeonato Gaúcho. Tá lá, senhor Diogo Rossi. Só quero dizer ti, o seguinte, eu quero dizer uma coisa, o Felipe Gamba. Só tem uma maneira de quebrar esse cronômetro e anunciar alguém, Não é Diogo uma Rossi. coisa, são duas Pra coisas. Para quebrar esse cronômetro tem que Na anunciar verdade, alguém. Paulinho, são duas coisas, eu prometo que são rápidas. A primeira, o que é de vocês está guardado. Só quero dizer isso. E a segunda coisa é, presidente Guerra, fica na praia, tá tudo certo. Olha só, tá tudo certo, hein? Vamos lá, resultado final da enquete na tela para vocês. Perguntamos sobre o jogo do Internacional e agora a gente vai saber o grau de otimismo da nação colorada. 56% acreditando na vitória do Internacional hoje contra a equipe do Santa Cruz. 56% quer dizer torcedor do Internacional otimista no jogo de hoje. Internacional versus Yarley, um grande personagem no jogo da noite. 17% acreditando no empate e tem 27% ali pessimistas ou com alguns gremistas por ali. Não saberemos. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Vem aí na sequência o apito final na Rádio Bandeirantes com a apresentação do Daniel Oliveira. Quem tá na nave lá pilotando é o vô Glademir Menezes. Mas não sei quem é também. Não é o Daniel, mas não sei quem é. Não é o Daniel hoje? Não é que o Daniel tá indo pra Santa Cruz. Mas tu não sabe quem é que apresenta? Não me lembro. Pá. Mas aí... Não me lembro. Que é que a subordinação pegou conta. Mas aí... Cara, eu não sei quem mas é. eu não tenho acho que é o como te Benfica, defender. acho que é o Benfica. Não, Benfica? Vem alguém para comandar o apito final na rádio. Alguém vai comandar o apito final na Rádio Bandeirantes. Não me lembro. Ei, Laia! O homem não olha escala, ele faz a escala e não olha a escala. Eu não me lembro, cara. Isso aí é pra te aprender a não me chamar de vô. Veio... Caiu, né? Caiu. Veio ali, ó. Te doeu essa, veio eu em acho, cima, né? veio em cima. Acusou, meu glorioso acusou. Vem lá o jovem agora, na flor da idade. Fez harmonização facial e tudo. Alexandre Mota, boa tarde, Motinha. Lipo de papada. É o nome do procedimento Lipo de papada. que eu fiz com o meu querido amigo doutor Daniel Machado, que não é toco, tá, gente? Eu Deixando já ia bem perguntar. claro, não é jabá. Como se diz lá aqui que é campeãozinho. Como se diz lá no resto do país, né? No centro pro norte, não é jabá. Não é jabá. É lipo de papada, mas ainda estou me recuperando, mas vai dar tudo certo. Já deu para perceber, né? Não deu? Deu. Foi uma garrafa de 600 ml de refrigerante. É bastante coisa. É bastante coisa, né? É bastante Era coisa. uma dona papada, uma doutora papada, uma pós-doutorada papada, né? Agora já está melhorando a situação. Vocês estão bem, não? Muito bem, graças a Deus. Notei uma sintonia aí. Melhor agora, com a tua presença. Ninguém provoca ninguém aí na equipe, é bacana isso daí, Ih, viu? rapaz, o Rezende desceu pro estúdio, o Bambu vai pegar, hein? Ih, agora vai, O Bambu vai pegar, hein? Eu até sei por que ele tá aqui. Alguém pisou na bola no programa. Não, ele fala que eu enrolo Alexandre. muito. Ele fala que eu enrolo muito. Ele não gosta, inclusive, que eu pise no estúdio dos donos da bola. Porque ele falou que eu deixo Sabe qual foi a pauta elenco do programa? feio. Sabe qual foi a pauta do programa hoje? Fala. Insubordinação. Você pode pisar Insubordinação. aqui agora num gesto de insubordinação, pode pisar no estúdio. Eu acho que bom, trocando de papo pra mala. Vamos evitar contendo. Arregou! Pipocada! Deixa quieto. Pipocada! Bom, manda Mas aqui aí, pipoca não, pra quem tem juízo, o né? Renato tinha que aprender com Mota, entendeu? A não Peraí, fazer você tá falando que eu tô insubordinações. pipocando, que eu Claro não tenho que tu coragem pipocou. de ir até o Claro, estúdio? pipocou de pisar aqui. Temos que convidar, né? Deixa eu só falar, aqui é Aroeira, é madeira que não enverga nem racha, meu filho. Tá pensando o quê? Alexandre Portaluppi Mota. Aroeira com selo do Ibama ainda, né? Não é Aroeira? Vamos é bravo. Tá pensando o quê? Lá da... Ficou bem. Hã? Olha lá pra Olha tu. lá, Ficou olhar. bem demais. Ficou, tá roxinho ainda, né? Mas ó, Nem se parece percebe. que ele levei chupões Não, mas no tá bem, pescoço, tá bem, mas tá não bem. são chupões, Vai, tá, gente? vai, não são chupões. Destaques do programa. Destaques do programa. Não, eu não queria falar sobre MM. Mano Menezes. Mano Menezes. Eu tava lendo no Meu Timão, né, que é um blog lá da torcida Grande corintiana. Bessone, forte abraço pro Rodrigo tá lá Bessone. Rodrigo, e dizendo assim que o Mano falou que ele não tinha compromisso com o Corinthians, o compromisso dele era com o Duílio. Sim, que foi quem contratou ele. Mas e o Ele time? fez o contrato até 25. O time é detalhe? Pois é. O time é assim, né? Acontece. É detalhe? Isso é de uma falta de respeito com a instituição, que é um absurdo. Mas eu vou ser sincero, não sei se... Eu preciso ler melhor. O que eu vi da manchete, porque às vezes a manchete diz uma coisa, você vai ler lá e... Mas eu fiquei chateado. Se bem que tá vindo agora o Antônio, né?
Antônio Oliveira. Cara, o futebol ele é brilhante. Nada mais brilhante do que o futebol. O Corinthians está contratando o técnico do Cuiabá. E trazendo junto dois jogadores, Denilson e Riquelme. Ironizou. Cara, ele está sendo trocado por um técnico do Cuiabá que ele ironizou. Que o Mano ironizou. É o maior plot twist da história. É verdade. É lindo, né? É verdade. Futebol é maravilhoso. É maravilhoso, é dinâmico. Lucas, futebol é maravilhoso. E Antônio Oliveira chega, pediu já os dois. Denilson, que fez um bom campeonato brasileiro ano passado, e o Riquelme. Né? Agora ninguém segura o Corinthians. Agora, Antônio Oliveira, eu pensei que viu quando falou assim, técnico português, eu falei, eu pensei o Zé Manuel, o Joaquim, né? O João, não, o Antônio Oliveira. Eu posso falar porque eu sou treinador, é bom treinador. Eu posso falar porque eu sou tenho sangue português. É bom treinador. Nas Tem veias, né? certeza que é um técnico português mesmo que tu quer? Que o Corinthians quer? Não pode ser o argentino, aquele que a gente conversou ontem? Não? Também, né? Também, mas Hermano assim, Menezes. Hermano? Não. Inclusive, olha, manchete, hein? Eu já estou... Isso não é manchete de agora. Eu estou profetizando. Mano Menezes, no segundo semestre, volta ao Colorado. Não, tu tá de sacanagem. Tchau. Valeu, abraço. Eu fui expulso do estúdio, só o Diogo ficou lá, ó. Ai. Tá bom, gente, não vou jogar praga em ninguém não, me desculpa, tá?